um projeto secreto entre os anos de 1950 e 1960, e esse projeto, realizado pela CIA, recebeu o nome de MK-Ultra, que visava o controle da mente humana. Teve um inscrito aqui do canal que perguntou como que acontece essa lavagem cerebral. Então ele sugeriu que a gente fizesse um vídeo sobre como acontece a lavagem cerebral que a gente cita aqui no canal. Como que acontece esse controle da mente humana para que as pessoas não vivenciem prosperidade, abundância, crescimento e tenham uma mentalidade de escassez, autossabotagem, autoestima baixa ou até sintomas de depressão, ansiedade e desenvolva até esses tipos de desarmonia. Perceba que isso não é algo fictício. Isso é algo que acontece na humanidade a todo tempo. Esse experimento foi revelado por volta do ano de 1970 e causou descontentamento pela população, porque esses experimentos aconteciam, essas experiências, mesmo sem o consentimento das pessoas. As pessoas eram forçadas e eram submetidas a esses experimentos de controle mental. E durante esses experimentos, conseguiram muitas informações para que a lavagem cerebral ficasse ainda mais perfeita, vamos dizer assim, porque essa lavagem cerebral, esse controle da mente humana, isso já acontece há milênios, através de histórias com E, através de mentiras. Eles criaram muitas mentiras, muitas, como é chamado hoje, muitas narrativas, que quando essa narrativa chega até uma massa de pessoas, muitas pessoas, essas pessoas recebem essas informações como se fossem verdades e repassam para frente. E isso se torna uma doutrinação, por exemplo, uma doutrinação de coisas que não são verdadeiras, mas que se tornam verdadeiras na mente de pessoas que não têm o conhecimento suficiente para compreender que aquilo ali é uma mentira. E isso aconteceu na vida de muitas pessoas na humanidade. A maioria das pessoas recebeu essa lavagem cerebral. Inclusive, eu passei por essa lavagem cerebral e passei por muitos problemas na minha vida por causa dessas informações que eu recebi desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Então, esse inscrito, ele perguntou como que essa lavagem cerebral acontece. Eu vou explicar de maneira bem resumida, muito simples, para você entender e como que você pode resolver isso, mudar isso para você se livrar disso. Porque saiba que, se você é filho de Deus, e você e está tendo resultados que não são agradáveis para você, por exemplo, não está alcançando os resultados que você gostaria na sua vida, tipo, você pensa em uma coisa, você tenta aquilo, mas não consegue. Sendo uma filha de Deus, sendo um filho de Deus, por que que isso está acontecendo? Como que isso não pode acontecer na sua vida? Não foi ensinado? Pede para aquele monte passar dali para lá se você tiver fé. Do tamanho de um grão de mostarda, o monte passa? Qual é o problema que as pessoas estão tendo com os objetivos? Por exemplo, conseguir uma casa, um carro, um apartamento, uma renda. Qual é o problema disso? Como disse certa vez o professor Hélio Couto, esse carro parece que é pesado, né? Porque se uma montanha passa, por que que o carro não chega na sua vida, um carro específico, uma renda específica? Qual é o problema? Então vamos entender essa questão da lavagem cerebral. Todas as pessoas, basicamente, da humanidade, os que não fazem parte de um grupo seleto lá, de uma elite mundial que recebe um outro tipo de educação, outras informações, tem outros tipos de conhecimento. A maioria da humanidade, nós recebemos aquelas informações, por exemplo, que são passadas de gerações para gerações. Quais delas? Por exemplo, o mundo lá foi criado em 7 dias e teve Adão e Eva.
ok? Não é isso que a gente aprendeu aqui, a civilização ocidental, não é isso? As igrejas católicas, evangélicas. Então teve Adão e Eva, 7 dias, e Eva, a mulher, cometeu o pecado e enganou lá Adão, não é isso? Ainda coloca a culpa na mulher e foram expulsos do paraíso. E hoje, por exemplo, nós somos castigados por causa disso e fomos castigados com o trabalho. Não é isso aí? Então, antes não precisava trabalhar, era só no, como é que se diz, no spa, era só tudo tranquilo lá, ninguém trabalhava, ficava só lá no paraíso, aí de repente comeu o fruto proibido, a maçã do pecado, e através da serpente que enganou lá, né, convenceu a Eva, e a Eva convenceu Adão, e comeram, e está todo mundo aí condenado a trabalhar. Não é isso? Não é esse? Não é uma crença que a humanidade tem sem fundamentos, por exemplo, em fatos. É assim ou não é? Não estou falando que não é assim. Mas, quando você vai pesquisar, você descobre que realmente Deus existe. Você vai descobrir os fatos, não somente histórias que nos contaram. Porque história qualquer um pode contar qualquer coisa, ou não pode. Vamos pensar de maneira lógica e racional. Então, história todo mundo pode contar qualquer uma. Agora, fatos, a gente precisa ter evidências disso. Por exemplo, nós temos algumas evidências muito fortes de que Deus, o todo, existe e está dentro de você e é tudo o que existe. Nós temos evidências científicas. Não vou dar muitos detalhes sobre isso, mas depois é só você pesquisar mais. O nome disso, nome científico que nós conhecemos hoje, chama vácuo quântico. E esse vácuo quântico é onipresente, onisciente, onipotente. Ok? Tudo bem. Então, nós temos evidências que existe realmente Deus. Só que o que falaram pra gente através das histórias? Que Deus está lá longe, não é isso? Lá longe, lá num lugar chamado céu, que ninguém sabe onde é, ninguém consegue falar com Deus, não tem um telefone, não tem um WhatsApp, não tem como falar com ele, largou a gente aqui, tá lá, e tem ainda um ser maligno aqui, que o pessoal diz que ele é o tal do ser lá, o anjo caído, que ainda fica atrapalhando aqui a gente, e Deus está lá em algum lugar. Então, tem muitas histórias que as pessoas precisam compreender que essas histórias são a base das crenças da humanidade ocidental. Os hindus têm outras crenças, os chineses, japoneses têm outras crenças, cada um tem umas crenças, mas tudo semelhante. O pessoal lá do Alcorão tem outras crenças, mas todas muito semelhantes. E essas crenças são a base do que a gente acredita sendo vida. É tudo a base. Mesmo que você não pare para pensar nisso, isso tem um poder enorme nas experiências que você tem. Então veja, a pessoa já chega aqui na humanidade, eu tenho que ter mais vídeos para explicar, porque é um assunto que a gente tem que ir passando aos poucos, para a pessoa ir compreendendo, quem ainda não entendeu isso. Então a pessoa já chega aqui na humanidade, já recebe um tapa, né, quando é bebê lá, bem-vinda ao planeta Terra, e ainda dizem que ela é uma pecadora. Já chegou aqui pecadora, ok? Então ela já chegou aqui devendo, não é isso? Imagina essas crenças e ainda coloca que o nosso mestre Jesus Cristo, ele morreu para pagar os seus pecados, ou nossos pecados. Isso também causa um peso enorme na vida das pessoas, porque as pessoas já sentem uma culpa. Fala, como assim que Deus fez isso com um único filho e ainda por nossa causa? Então essas crenças são as bases da humanidade. Mas espera aí, se você for buscar, então o vácuo quântico existe. Mas Deus é amor. Isso que Jesus Cristo ensinou. Então Jesus ensinou que Deus é amor. E ele ainda disse que o reino do céu está dentro de nós. Ele falou várias parábolas, graças a Deus, para que isso chegasse até a gente aqui. Então a gente hoje compara com a ciência. O que a ciência fala e o que Jesus, por exemplo, falou. Pega isso, como diz o pessoal, pega esse código aí. Pega esse código porque é para expandir a consciência.
Então, Jesus diz que Deus é amor, que o reino do céu está dentro de nós. Nós descobrimos que existe uma consciência que se chama vácuo quântico, que está dentro de nós, inclusive, e não é dentro de nós, tipo assim, uma coisa fictícia. É uma coisa, energia mesmo. É tipo igual você pode tocar, vamos dizer assim, se a gente conseguisse tocar no vácuo quântico, que a frequência dele é muito elevada, mas a gente, é tipo que o vácuo quântico é o seu braço, que se organiza no seu braço. O vácuo quântico é tudo isso, e nós estamos tendo uma experiência individualizada como ser humano e com essa consciência que você olha para o espelho e fala assim, sou eu, é tal pessoa, CPF tal, RG tal, não é assim? Aí você fala, sou eu. Mas, inclusive esse espaço aqui aparentemente vazio, não é vazio. Tem um fundamento aí no tecido do espaço-tempo que é de onde emerge tudo, de onde tudo brota, como se fosse a fonte, sabe? A fonte eterna. Está tudo brotando dessa fonte, e essa fonte, segundo a ciência, é o vácuo quântico. Tem separação do vácuo quântico daqui para esse vácuo quântico que está aqui criando essas células do meu corpo, organizando os átomos do meu corpo? Tem alguma diferença? Está separado? Não. É uma coisa só. Veja bem, o que está aqui no nosso entorno é uma coisa só. Dessa matéria aqui, essa energia, que é energia congelada, vamos dizer assim, que se organiza nesse formato aqui de ser humano. Então não tem separação entre esse espaço aqui que aparentemente está vazio e não tem separação para isso aqui. Veja bem, nós hoje sabemos que Deus é amor, é onipotente, está dentro de você. E você tem o poder semelhante ao que Jesus Cristo apresentou. Por que que a gente não tem? Jesus deixou lá um mapa completo, vamos dizer assim, como que a gente pode chamar assim? O manual de instruções completamente. Aí pergunta por que que a pessoa não conseguiu realizar aquilo naquele momento. Ele falou, porque tem pouca fé. Eu cheguei naquela cidade lá, fui fazer os milagres, cheguei lá e falei, não é assim que ele falou? Ninguém aqui tem fé. Não adianta eu tentar fazer alguma coisa aqui que ninguém acredita, eu vou embora. Não adianta, ele nem ficou lá, não é isso? Na cidade lá, a cidade de origem dele. Ele chegou lá e falou, não adianta aqui, vamos para outra. É desse jeito. Se a pessoa tem crenças, ela não consegue nem desenvolver algumas coisas da própria vida, coisas simples que a gente vive aqui no cotidiano nosso, nessa nossa sociedade da Matrix, civilização. Então, o que que acontece? As nossas crenças receberam um monte de informações que não são a verdade, que não são a realidade última, que são muitas vezes histórias mentirosas que passaram para nós, para nos manter na ignorância. Aí tem gente que fala, né? Mas por que que Deus, os anjos superiores deixaram isso acontecer? Faz parte do jogo, nós é que descemos. Nós temos que agora retornar para a luz, não é isso? De volta para a casa do Pai. É isso que nós temos que fazer. Meu reino não é deste mundo, não foi isso que foi ensinado? Mas enquanto nós estamos aqui, temos que vivenciar em abundância, nós temos que despertar para essa verdade. E é isso que nós estamos fazendo aqui, passando de grão a grão, uma sementinha, 2, 3, até que vai gerar frutos aí na sua vida. Então a gente precisa compreender que desde quando nós éramos criança, bebê, nós recebemos informações que não são a verdade. E isso está aí na sua mente, o lugar disso aí se chama subconsciente. E é o seu subconsciente que controla a sua vida. Percebe? São as histórias que você recebeu durante toda a sua vida, até quando era um embrião que recebe as informações. Desde quando é embrião, as informações já vão grudando na pessoa, essas informações vão mexendo no DNA da pessoa, porque o ambiente interfere no DNA da pessoa em torno de 50%, o que nós sabemos hoje, a ciência. Então, você recebeu essas monte de informações, nós recebemos, e o seu subconsciente controla aí 88%, alguns dizem 95%, a gente ainda está descobrindo exatamente quanto que controla a vida humana, entre 88% a 95%
da sua vida é controlado pelo subconsciente, que trabalha basicamente de maneira automática, no piloto automático. Você acha que você que decide, né? Tipo, eu pensei isso, eu quero comer isso, eu escolho isso, o meu desejo é esse, eu escolho tal música. Você pensa que é você, né? Pensa. Mas quem está passando essas informações para você? Para você ter essa informação consciente? É o subconsciente, que recebeu um monte de crenças. Em alguns momentos você consegue controlar a sua vida com novas informações se você usar bastante a parte superior do seu cérebro, chamado neocórtex. E também deixar a intuição de Deus, a intuição divina, fluir aí para a sua mente consciente. Aí você consegue fluir na vontade do todo, porque o que acontece normalmente é que nós estamos nesse programa automático que controla a sua vida, controla a nossa vida, e gera os resultados que você está tendo na sua vida. Os resultados são frutos dessa lavagem cerebral. Aí quando você pensa essas coisas, adivinha o que acontece na sua vida? Os resultados semelhantes ao que você está pensando. Duvidou? É o que vai ter de resultado. Não acredita? Está com a autoestima baixa? É o que vai ter de resultado. Vibrou negativo? É o que vai ter de resultado. Coisas semelhantes. A vibração, essa vibração, podemos dizer assim, que você tem no todo, subconsciente e consciente, será a sua sentença. Ou você terá uma sentença de prosperidade, de abundância, de crescimento, ou você tem uma sentença de limitação, escassez, autossabotagem, zona de conforto e etc. Então precisa mudar as suas crenças. Graças a Deus, hoje nós sabemos disso e sabemos como mudar as crenças. Então você precisa mudar as suas crenças urgentemente. Eu vi outro cara, um grande vendedor aqui, falando outro dia assim: não, mas não precisa disso, de mentalidade, é só você vender, você ir, fazer marketing, fazer isso, não sei o quê. Um grande vendedor, né? A área dele é essa. O programa do subconsciente dele é esse. Ele acredita que se ele fazer marketing, venda, ele é o cara, né? Autoestima alta, eu vendo mesmo, eu sou bom. É porque a mentalidade dele é essa, entendeu? Ele não sabe nem o que está falando, mas a mentalidade dele é essa. Se eu vender, anunciar, treinar, não sei o que, persuadir, não sei o que, convencer o pessoal, ter o produto bom, conhecer o produto, tananã, ter autoridade, ter reciprocidade, etc. Ele tem o programa mental que ele tem sucesso naquilo, porque ele já tem esse programa, ele conseguiu fazer isso durante a vida. Então as pessoas que não têm esse resultado podem fazer o que quiser. Como eu falei até no outro vídeo sobre o meu pai, que prosperava muito, ganhava dinheiro pra caramba, tinha milhões, e de repente criava dívidas gigantescas de uma hora para outra, tipo assim, tomava uma multa de 500 mil do dia para a noite, do nada o trem é uma bomba de uma multa assim, tipo assim, do nada, né? Vendeu um terreno ali, um negócio grande dele lá, mais de 1 milhão, no outro dia, tipo uma semana, uma multa lá de 900 mil. Era tipo assim, a crença dele estava assim. Aí o que estava expressando na vida dele? Então, continue aqui com a gente, porque eu vou trazer mais informações como essa. Se você quer sugerir algum conteúdo aqui no canal, tem alguma pergunta também, quero criar conteúdo para responder as suas dúvidas. Gratidão por sua presença e até o próximo vídeo.